Meu nome é Raimundo Moreira, eu sou diretor da Companhia Prisma de Artes, diretor e cofundador junto com outros amigos. Esse grupo ele iniciou seus trabalhos lá no bairro de Asmacedo, onde ele existe até hoje, né, há mais de 30 anos, na década de 80. Ele veio de grupos de pessoas que tinham trabalho com a catequese na Igreja Católica do bairro, São Francisco de Assis, e esse grupo de jovens foi amadurecendo a ideia de que todo mundo gostava de ensinar as partes da Bíblia, né? E através dessa motivação resolveu-se criar um grupo de teatro que teve vários nomes ao longo dessa história, né? Começou com Cristo Revolucionário da Paz, depois passou para Geração Nova e por último a gente assumiu essa identidade de Companhia Prisma de Artes, né? O teatro como um prisma, aquele que reluz as cores do arco-íris e chega até o espectador e as pessoas a quem ele assiste e participa dos espetáculos. Então, é um grupo que hoje trabalhou por muito tempo em atividades, além do teatro, outras atividades de cultura popular, né, com Paixão de Cristo, Grupo Junino, Reisado. Então, é um grupo que sempre teve uma identidade muito forte com as atividades que acontecem no bairro de Asmacedo, onde ele existe até hoje. Então, a nossa sede inicial começou no Centro Social Urbano, aliás, era na igreja, né, no Salão Paroquial da igreja, depois passou para o Centro Social Urbano de lá, depois foi para a Associação de Moradores, até encontrar uma sede provisória, né, mais fixa, que foi na casa onde eu comecei a morar depois que me casei. É um grupo hoje que já tem mais de 3 gerações que passaram por ele, né? Os atuais participantes de hoje têm desde filhos, primos, amigos, né, como uma grande família, e que de 2010 para cá começou a fazer outras atividades mais fora do bairro. Então tem essa relação também de poder tentar fazer um trabalho mais profissional, porque antes era um trabalho muito amador, né, feito mais como um hobby, né, então todo mundo tinha outra profissão e fazia teatro nos finais de semana. Mas de 2010 para cá o grupo resolveu dar uma guinada, né, de que ele pudesse se profissionalizar cada vez mais e ter o teatro ou essas atividades culturais como a única fonte de recurso. Bom, isso me faz, quando a gente pensa em quais são os caminhos que os grupos iniciantes têm hoje, eu começo a entrar num grande túnel do tempo, né? Aí eu começo a voltar para a década de 80, onde não se ouvia falar de editais, não se ouvia falar de política pública para a cultura. Então, as atividades culturais que existiam, principalmente na periferia da cidade, era aquela que era feita por pessoas que ou estavam em grupo de jovem na escola, ou tinham uma relação com alguma religião, com alguma igreja, e eles se juntavam em prol de uma atividade específica. Queriam apresentar uma peça na praça, então como é que pegava o figurino de um, o figurino de outro, né, uma roupa de um, ou então a mãe era costureira, ela quem costurava a roupa do figurino da peça. E depois, isso quando vai se tornando mais regular, né, não dá para ficar sempre usando roupa emprestada, né, a gente começa para o financiamento próprio, né, que a gente chama hoje de financiamento próprio. A gente, como mora durante muito tempo, todos os atores da companhia eram de um mesmo bairro, né, então todo mundo nasceu, ou se não nasceu, morava naquele lugar, então era muito mais fácil a gente conhecer as pessoas que tinham e que podiam nos ajudar. Então, algum comerciante podia ajudar, o padre às vezes ajudava, o diretor da escola ajudava. Então, nessa relação cooperativa, a gente ia fazendo várias atividades coletivas que pudessem arrecadar fundos e poder financiar aquele trabalho que a gente fosse fazer. É claro que essas arrecadações elas não eram para subsistência própria, né? Porque quando a gente começa, geralmente a gente começa na juventude, via de regra, né? Então a gente ainda é sustentado pelos pais, então não tem ainda um vínculo empregatício, não tem um trabalho como meta ainda. Então isso era muito feito de forma mais associativa ou de colaboração com as pessoas que tinham recursos no bairro. E isso vai, de uma certa forma, amadurecendo o trabalho, até mais na frente, como tem hoje, surgir as possíveis políticas públicas para as artes da nossa cidade, que são insuficientes, como por exemplo, a última levantamento que eu fiz para o Fórum de Teatro, né, se a gente tem hoje aproximadamente
entre 95 e 108 grupos de teatro na cidade de Fortaleza, e se os editais de política pública atendem apenas 10 grupos, então você tem 10% dessa demanda atendida. Então você tem 90% de grupos que não têm acesso a essa política pública. É o que fazer? Vai parar de fazer teatro? Claro que não, né? A gente tem que procurar as formas alternativas. Então você vai desde algo mais elaborado, como essas vaquinhas coletivas virtuais, né? Quando você faz um projeto, elabora um projeto, escreve, põe na internet, os amigos ou pessoas do mundo todo podem ajudar, ou você vai para o que eu chamo hoje de trabalho colaborativo, né? Você tem um grupo parceiro que pode te ajudar numa coisa, que pode ajudar noutra, e nesse trabalho colaborativo a gente consegue ir realizando as atividades, porque não dá para ficar esperando apenas que em algum momento as políticas públicas atendam a 100% da demanda que a cultura representa no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. O primeiro desafio para quem trabalha com teatro, né? É montar espetáculo de teatro, né? E montar o espetáculo de teatro significa ter um figurino, ter um cenário, ter uma música, né? Essa música pode ser pré-gravada, pode ser ao vivo, então isso são as coisas que compõem. Tem que ter uma iluminação, se for de rua, né? Tem todo um trabalho para fazer na rua. Então depois que você prepara o espetáculo, aí vem a segunda parte da dificuldade, que é a circulação desse espetáculo. Então geralmente quando a gente prepara um espetáculo, até hoje, a gente apresenta primeiro no bairro, né? Ou numa escola, ou na sede da associação, ou numa praça pública, né? Até para poder o espetáculo ir amadurecendo. Aí depois que isso acontece, a gente começa a saga da procura dos espaços. E a gente tem duas formas de procurar espaço hoje para apresentar o nosso trabalho. Uma é algo que tem um recurso maior, que é poder você pagar uma pauta de um teatro, né? Mandar um e-mail para algum espaço cultural, o BNB, o Cuca, o Dragão do Mar, o Teatro Zé de Alencar, o Teatro São José, Teatro São José não, né? Daqui a pouco. O Teatro ali do centro, né? Que é o Carlos Câmara. Ou você vai, que hoje está sendo feito muito, os grupos de teatro hoje atualmente na cidade começam a ter as suas próprias sedes. E essas sedes se transformam em espaços também de difusão. Então, via de regra, esses espaços também recebem, esses grupos de teatro recebem outros grupos que podem apresentar os espetáculos nos seus espaços. Então, é uma forma alternativa que foge um pouco essa história de você ter que ter dinheiro para poder pagar uma pauta, ou depender de entrar no edital de ocupação, né? Porque também muita gente quer circular espetáculo, então os locais que a gente tem para apresentar hoje não cabe toda a demanda dos espetáculos, então sempre fica alguém de fora para apresentar seus espetáculos, não tem cachê para todo mundo, então a gente sabe que a bilheteria geralmente não cobre todos os custos, mas é uma forma de criar isso de forma permanente, porque é só a permanência disso e a regularidade é que vai ter uma sistemática de fruição melhor dos espetáculos da gente. Então, são essas duas coisas. Ou você começa esquentando esse espetáculo do seu local e vai procurando espaços alternativos, como os espaços dos grupos de teatro, ou você vai ter que entrar em contato com os espaços culturais da cidade para tentar fazer as suas apresentações. Geralmente eu divido essas ações coletivas de curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque quando a gente monta um espetáculo, a gente tem que ter um propósito. A gente vai fazer um espetáculo infantil, um espetáculo adulto, qual é o público-alvo que eu vou ter que atingir. Aí depois que eu tenho claro essas respostas, aí eu vou, qual é a ação de curto prazo que eu posso fazer? A primeira é procurar os amigos. Bom, disso que eu tenho para fazer, quais são os amigos que podem me ajudar? Aí eu faço. Claro que a primeira que a gente procura são as pessoas da família da gente, né? Tem alguma tia que é costureira, né? Alguém que pinta um cenário, alguém costura alguma coisa. Então, depois dessa primeira ação, que é de curto prazo, né? Inclusive a gente tinha uma ação que era livro de ouro do espetáculo tal. Então, geralmente, os nossos primeiros espetáculos, que não tinha nada de edital, cada espetáculo tinha um livro de ouro. Então, vamos lá. Minha mãe, minha prima, o comerciante do bairro. Então, esse livro de ouro, eu precisava alcançar R$300, né? Porque hoje não dá para fazer um espetáculo com R$300, mas em 80 dava para fazer. Então, R$300, estava lá um livro de ouro. Então, passava
R$ 10. Aí no final do espetáculo eu dizia, olha, esse espetáculo aconteceu graças a... Dizia o nome de todas as pessoas. Então essa é uma ação de curto prazo. Um livro de ouro e os famosos bingos e rifas, né, que também funcionam muito bem, né? Até as pessoas do grupo se sentem motivadas, né? E aquelas ações mais pueris também, né? No sinal, a gente faz uma faixinha para o sinal e também o que a gente chama de rodar o chapéu no sinal, né? Olha, a gente é do grupo de teatro, a gente está aqui montando um espetáculo, você pode colaborar. Então são pequenas ações que a gente acha que não funcionam, de curto prazo, porque eu sou do ditado que é de grão em grão a galinha enche o papo. Então, a gente, no instante, juntava uma grana fazendo isso. Aí depois você ia para as ações de médio prazo, que era, ia numa escola particular do bairro e dizia, olha, a gente tem um espetáculo infantil e a gente já está apresentando, você podia comprar esse espetáculo para a gente apresentar? E vai num diretor desse e vende, não precisa ser um valor muito alto não, um valor simbólico, que ele pudesse pagar e apresentar na escola e depois poder cobrar a entrada para repor esse dinheiro que ele iria pagar para a gente. Então, ações de médio prazo, que é vender esse espetáculo para pessoas mais próximas que você podia falar, para não depender de onde está, depender que você conheça alguém no teatro tal para fazer isso. E as de longo prazo, é assim, se preparar com todo esse material, que é procurar ter uma boa foto, né, ter uma filmagem legal. Qualquer celular hoje tem uma filmagem de uma resolução legal, entendeu? Que dá para dar os primeiros passos e depois você tentar os editais e tentar apresentar onde tem um cachê mais robustozinho, seja melhor, que possa sustentar o grupo, né? Porque eu acho que nos primeiros 10 anos do grupo é muito difícil você viver só de teatro. Então, você pode ir tentando e amenizando isso, e cada um tem outra profissão. Mas acho que essas primeiras ações, que vai desde um livro de ouro até as ações mais complexas, que é tentar entrar no edital, acho que são passos legais que todo grupo de teatro iniciante deveria participar. Não adianta você querer logo entrar no edital sem você fazer esse primeiro que chama de engrossar os ombros, entendeu? Afinar a chinela, buscando mesmo apoio, porque a nossa arte, que é uma arte passageira, uma arte fugaz, uma arte que só acontece enquanto está acontecendo, uma arte presencial, né? Não é um vídeo como esse aqui, que eu vou gravar, vai ficar para a posteridade. É algo que só acontece quando está lá, olho no olho. Então precisa mesmo desse nosso empenho pessoal, né, de ralar muito, de tentar mesmo gastar o solado da chinela para ir atrás.